Peregrinação, onde o Antigo e o Novo Testamento se entrelaçam, as histórias contadas por meio de manuscritos, santuários, museus e as pedras vivas. Os cristãos maronitas da Terra Santa se reuniram sábado, 14 de julho, em Isifia, no Monte Carmelo, para celebrar a festa de São Charbel. No mosteiro Stella Maris de Haifa, os frades celebraram a missa em memória à Flor do Carmelo. A Súmbula de Jerusalém, desde a sua criação em 1988, cumpre sua missão baseada principalmente na formação e reabilitação de grupos marginalizados. Em Bet Jamal, a família monástica de Belém da Assunção, da Virgem Maria e de São Bruno se divide entre oração e artesanato. Em 15 de julho de 1149, a Basílica Cruzada do Santo Sepulcro foi consagrada. Uma data importante para fazer memória do dom de Deus. Lugar rico em belezas naturais, mares, lagos, montanhas, desertos e, acima de tudo, uma história milenar que atrai uma multidão de povos. Um lugar onde o Antigo e o Novo Testamento se entrelaçam com as histórias contadas através de manuscritos, santuários, museus e as pedras vivas que preservam a memória. Tudo isso é a Terra Santa. E conforme confirmado pelo Ministério do Turismo de Israel, cerca de 2 milhões de pessoas visitaram esses lugares no primeiro semestre de 2018. E o lugar mais visitado é Jerusalém, a cidade santa para as 3 religiões monoteístas e destino de peregrinações. Para nós, a peregrinação por excelência está aqui em Jerusalém. Aqui está o túmulo de Cristo e aqui ele ressuscita. E também por poder visitar os lugares por onde ele andou, curou os enfermos e anunciou o reino de Deus. Os dados publicados pelo Ministério do Turismo de Israel não falam da faixa etária dos turistas e peregrinos, mas nos santuários encontramos gente com poucos anos de vida e gente com muitos anos. É a 4ª vez. Primeira em 87, segunda em 2000, terceira em 2008. E hoje, 4ª. Cada vez é uma experiência nova. Cada vez ficamos mais enriquecidas interiormente. Para mim é uma alegria, apesar da idade já avançada, quase 88. Segunda juventude. Portanto, como estava a dizer, cada vez que venho encontrar algo de novo que me choca no coração e que me faz ainda procurar ser mais fiel à minha vocação cristã, sacerdotal e franciscana. Grupos que demoram algumas horas para chegar à Terra Santa e outros que fazem uma longa viagem até chegar ao continente asiático. A peregrinação à Terra de Israel é uma experiência que remonta às origens do homem bíblico e que se situa na mesma experiência de Abraão. Os peregrinos vieram aqui desde a antiguidade. Continua famosíssimo o diário da peregrina espanhola Egéria, que veio à Terra Santa no século VI, e depois aos diários dos peregrinos medievais e outros testemunhos. Depois eu diria que, especialmente a partir do século XV, mais textos começam a ser escritos e, em seguida, muitos testemunhos que são interessantes para entender como, ao longo dos séculos, essa terra foi procurada como uma terra de peregrinação para as gerações cristãs. Questa terra sempre è stata ricercata come terra di pellegrinaggio per le generazioni cristiane. O peregrino se coloca a caminho porque confia em Deus e, quando parte, não sabe o que Deus o fará descobrir, quais são as surpresas que Deus a ele reserva, mas ele se coloca a caminho com confiança. Vai com essa dimensão de confiança, porque a peregrinação expressa, acima de tudo, a dimensão da fé. Em Jerusalém, a Via Dolorosa é um destino importante para os peregrinos. Muitos participam às sextas-feiras na tradicional Via Sacra presidida pelos franciscanos, mas a qualquer momento é possível ouvir orações e canções em muitos idiomas.
Também na Basílica do Santo Sepulcro podem ser celebradas missas em cerca de 20 línguas diferentes. As celebrações com os grupos começam às 5 da manhã, uma média de 25 a 30 missas por dia, divididas entre o Calvário, o Santo Sepulcro e outras capelas. Se olharmos para os últimos anos, há um crescimento de grupos, um crescimento de peregrinos e também outro fenômeno é o crescimento dos turistas, que não celebram missas, mas passam na Basílica. Cresce também a presença de grupos muçulmanos que, principalmente no período do Ramadã, visitam o Santo Sepulcro. Diversas culturas, diferentes povos que se encontram em uma experiência de fé que certamente marca suas vidas, mas também a vida daqueles que vivem nesta terra. O pellegrinaggio é chiaramente importante anche per... A peregrinação certamente também é importante para os cristãos que vivem aqui, porque quando os peregrinos chegam, os cristãos que aqui vivem se sentem conectados com os cristãos que vivem no resto do mundo. Para uma comunidade que é claramente uma minoria, do ponto de vista religioso, isso se torna um incentivo. Do ponto di vista religioso, questo diventa un incoraggiamento. A família reunida para celebrar um santo muito popular no Oriente Médio, sobretudo porque o nome de São Charbel foi dado a um dos filhos. Nós acreditamos em São Charbel e, vendo seus milagres e testemunho, demos ao nosso filho o nome desse santo. Aprendemos com ele as qualidades da simplicidade e da fé, a vida que mostra a fé em Cristo enquanto caminhamos em seu caminho. Para festejar o dia de São Charbel, uma celebração especial em Esfia, no Monte Carmelo, na igreja dedicada ao santo. A cidade está no norte de Israel e possui cerca de 10 mil habitantes, em sua maioria drusos e, em seguida, cristãos e muçulmanos. Na Terra Santa, os católicos maronitas estão em cerca de 11 mil e presentes também em cidades como Acre, Jaffa, Nazaré, Haifa e Ramleh. A maioria vive na fronteira com o Líbano. A missa foi presidida pelo exarca patriarcal maronita Dom Musa el-Haj. Além do árabe, o rito maronita prevê a celebração da missa em sírio-aramaico, sendo o aramaico a língua que Jesus Cristo falava. A festa de São Charbel é principalmente em 22 de julho, mas a ordem monástica, em 64, pediu que a festa fosse realizada no terceiro domingo de julho, para que as pessoas pudessem visitar a tumba de São Charbel e receber sua bênção, e que esse dia fosse um feriado. A procissão avança, assim como o desejo de seguir o exemplo de vida do monge eremita libanês do século XIX, símbolo de união entre o Oriente e o Ocidente. Foi beatificado em 1965, canonizado em 1977 e tem milhares de devotos aqui no Oriente Médio. Esta festa nos aproxima de Deus para conhecermos a vida eterna e o seu reino e mudarmos nossas vidas para uma verdadeira vida cristã, cheia de bênçãos, paz e amor. E através da festa deste santo, nós parabenizamos cada pessoa chamada Charbel. Uma vida entregue que o faz ser venerado também por muçulmanos e drusos. Pedidos e milagres por intercessão de quem, quando jovem, seguiu o apelo da voz interior, deixa tudo e segue o Cristo para ganhar tudo. Um local que nos remonta a uma história secular. O Mosteiro Stella Maris, no Monte Carmelo, inspira o silêncio e a oração. Construído no Monte Carmelo sobre a gruta, segundo a tradição do profeta Elias, está relacionado a episódios do Antigo e Novo Testamento. A cúpula, rica em detalhes, apresenta frescos com o patrimônio espiritual dos carmelitas. Elias e o carro de fogo, Davi com a harpa, os profetas Isaías, Ezequiel e Daniel e a Sagrada Família. Nas colunas, relevos esculpidos em homenagem a 4 grandes santos da ordem: Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Santa Miriam de Jesus Crucificado e Santa Edith Stein. Esta basílica se apresenta para nós carmelitas como um santuário mundial de devoção no Monte Carmelo.
a Virgem Maria que recebe o nome do lugar, e aqui começamos a venerá-la desde o século XII. O Monte Carmelo, localizado na cidade de Haifa, de altitude máxima de 546 metros, era repleto de grutas e passou a ser habitado por eremitas que se constituíram como os primeiros carmelitas. Uma história que teve como marco o dia 16 de julho de 1251, quando São Simão Stock, superior geral na época, recebeu da Virgem Maria o sinal do escapulário, que se tornaria o hábito dos religiosos e depois um sacramental utilizado por fiéis de todo o mundo. Estou aqui apenas 6 meses e minha experiência é muito particular e comovente. Vivo, não vizinho, mas dentro da Basílica e sempre em contato com a Virgem do Carmelo. É um sonho de todos os frades carmelitanos de poder vir aqui e honrar a Virgem, cuja devoção faz parte do patrimônio espiritual da Ordem. A data de 16 de julho passa então a ser a festa de Nossa Senhora do Carmo. Em sinal de amizade, todos os anos, o mosteiro carmelita acolhe os frades franciscanos que celebram a missa em memória à Senhora do Carmelo. Já no dia 15 de agosto, Assunção de Maria, são os carmelitas que presidem a celebração da Basílica Franciscana da Anunciação em Nazaré. Essa união de carismas na Terra Santa é essencial porque juntos trazemos Jesus e o amor que temos à Virgem Santíssima para testemunharmos Jesus e o nosso amor por sua mãe, justamente nesta realidade, em meio aos judeus, muçulmanos. E assim, esperamos que possamos ter essa comunhão de carismas. Para os membros da família carmelitana, a Virgem Mãe de Deus e dos homens não é apenas um modelo a imitar, mas também uma doce presença de mãe. A Virgem Maria é minha mãe, sempre rezo para ela. Vamos à igreja para pedir-lhe proteção pela cidade de Haifa e por todas as pessoas, e nós. Sempre esperamos sua intercessão até que a encontremos no céu. Você é muito bem-vindo ao Súmbula. Sinta-se em casa. O Súmbula foi estabelecido em Jerusalém em 1988 com o propósito de criar oportunidades de trabalho em prol de mulheres, agricultores, minorias como beduínos, ciganos e pessoas com necessidades especiais de Jerusalém, Cisjordânia e Gaza. Nosso objetivo é criar oportunidades de emprego para os trabalhadores e ajudá-los a obter uma renda. Nós não damos somente o peixe para as pessoas carentes. Preferimos ensiná-las a pescar. Estimulamos a produção do artesanato tradicional de 23 organizações por toda a Palestina. Promovemos o acesso desta gama de produtos no mercado para ajudá-los a ganhar uma renda mensal. Além disso, incentivamos projetos especiais para que as pessoas desenvolvam suas habilidades e agreguem qualidade a seus produtos. O Súmbula também está envolvido no artesanato palestino. E deseja ser uma ponte que interliga as cidades e as aldeias isoladas por meio de diferentes programas e projetos, abrindo assim a possibilidade para que seus membros se tornem produtores. O Súmbula depende precisamente das mulheres para produzir artesanato tradicional de qualidade. As incentiva a participarem de programas e projetos que promovam seus talentos de justiça social e empoderamento econômico, assegurando a elas, ao final do dia, uma renda digna. Também utilizamos bordados japoneses para embelezar nossos vestidos tradicionais, o que, na minha opinião, é comparável ao bordado local usados em vestidos de mulheres palestinas. Dispomos de bordados, artesanato feito de madeira de oliveira de Bet Sahur, além de sabão feito de óleo. O mais importante, no entanto, é a qualidade do produto, que deve ser alta. Na verdade, temos designers que realizam workshops com instituições com as quais trabalhamos, com o objetivo principal de melhorar e desenvolver a qualidade dos nossos produtos.
As irmãs da família monástica de Belém, da Assunção da Virgem Maria e de São Bruno estão presentes no território e vivem sua vocação no mosteiro de Beit Jamal, localizado a 30 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Além de se dedicarem à produção de cerâmica, fazem geleias, sucos e extratos de plantas típicas da região. A vocação dessas freiras une trabalho e oração. Elas reservam horas da semana para prepararem produtos belos e de alta qualidade que depois são vendidos no mosteiro. A congregação nasceu em 1950 e é formada por 600 freiras espalhadas no mundo, em particular nos Estados Unidos, na Europa e no Oriente Médio. O mosteiro de Beit Jamal possui 30 religiosas dedicadas à oração, à ação e ao amor por Deus. Exemplo de vocação destinada a difundir a luz e o amor de Deus sobre a terra por intercessão de São Bruno é a fonte da sabedoria que guia seus passos. A Basílica do Santo Sepulcro é desde sempre o coração do cristianismo. Em 15 de julho é celebrado o aniversário de sua consagração durante o período cruzado, momento em que adquiriu a mesma estrutura arquitetônica que pode ser admirada até os dias de hoje. O primeiro edifício, constituído pela Anastásis, pelo Gólgota e pela Grande Basílica com 5 naves, conhecida como Basílica do Martírio em referência ao testemunho de Cristo com seu sangue, foi realizada por Constantino e consagrada em 335. Ocorreram sucessivas destruições causadas por terremotos e incêndios ao longo dos séculos, até que os cruzados, que conquistaram Jerusalém em 1099, empreenderam as obras de reconstruções das igrejas da Terra Santa, começando pelo Santo Sepulcro. A consagração da nova basílica ocorreu 50 anos depois, em 15 de julho de 1149. Fazer a memória da dedicação dessa igreja é, antes de mais nada, recordar um dom de Deus. Ele nos reserva esse lugar preciosíssimo e único que custodia os principais acontecimentos da vida de Jesus, sua paixão, morte e ressurreição, principais mistérios de nossa fé. Uno dei misteri principali della nostra fede. Uma dedicação que celebra não somente o dom de Deus, mas o empenho dos freis franciscanos no custodiar, desde 1342, este local. Quest'anno poi la festa della dedicazione, la festa della consacrazione di questo luogo si arricchisce di un altro. Nesse ano, a festa da dedicação, a festa da consagração deste lugar, é enriquecida por um espaço que está quase pronto, o chamado Cárcere de Cristo. Daqui a poucos dias poderemos ver esse local que os arqueólogos indicam como o mais antigo de todo o complexo e que dá acesso ao piso da época constantiniana. Ci dà il livello dei pavimenti dell'epoca costantiniana.